Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como Pai em redor de uma mesa, explicando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. Visita de Maria a Isabel. Nesses dias, Maria partiu para uma cidade da região montanhosa da cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê pulou em seu ventre de alegria. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Exclamou em voz forte: Você é bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Pois quando vossa saudação chegou ao meu ouvido, o bebê pulou de alegria no meu ventre. Feliz é aqueles que acredita, porque será cumprido o que foi dito da parte do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente pode ver aqui que algo muito importante é a visita de Maria a Isabel. Mas nós vamos pensar em outra coisa. O centro de tudo é Jesus. Sempre é Jesus o centro de todas as coisas, né? Mas hoje é dia de Maria. E eu vou ver se dá tempo de falar um pouquinho aqui, para tirar a confusão da cabeça de muita gente, para que as pessoas não deixem que os outros façam confusão na cabeça dele. Deus fez uma promessa ao rei Davi: o teu reino não terá fim. E essa palavra vai ser cumprida justamente com o nascimento de Jesus, com a crucificação e a ressurreição. A partir de então, Jesus é o rei do universo, para sempre. Agora, vamos ver o que é que tem Maria a ver com isso. Quem foi que escolheu Maria para ser a mãe de Jesus? Ele próprio. E só isso? Não. Como eu já falei aqui, entre a Trindade não há discórdia. Jesus escolheu a sua própria mãe, porque ele era o verbo, né? Já a palavra que sai da boca de Deus. E entre a Trindade não há discórdia, ele escolheu, está escolhido. Maria foi concebida sem a marca do pecado original, outro grande mistério. Não, não é. É que ao escolher a sua própria mãe, também já escolheu seus avós. São Joaquim e Santa Ana era um casal normal, que vivia como todos os casais e que tinha relação como todos os casais, mas não tinha filho. E batucaram a vida toda. Quando eles foram ter uma criança, já era numa velhice adiantada. Então, nasceu Maria. Então, Maria foi concebida sem a marca do pecado original, ou seja, já nasceu por intervenção divina. Mas é só isso? Não. Vamos voltar à promessa que Deus fez ao rei Davi. Diz: olha, e o seu descendente não experimentará a corrupção. São Pedro já fala disso lá no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. Ele relembra ao povo daquela época que o túmulo de Davi estava entre eles.
Mas a promessa de Deus é que o seu descendente, não, o corpo não experimentará a corrupção. Ou seja, que Jesus não seria corrompido, ou não seria, não ficaria no sepulcro e não ia ser como todo mundo, ser demolido, né? Ressuscitou no terceiro dia. E daí, o que é que tem a ver Maria com isso? O seu descendente, o seu corpo não experimentará corrupção. Mas como que nós podemos provar que então Maria, a mesma situação? Vamos ver. Jesus nasceu por anunciação, por intervenção de Deus. Nasceu de uma mãe virgem que permanece virgem. Essa virtude é uma grande virtude e um grande mistério, mas é verdade, tá? E por que que Maria não podia experimentar a corrupção? Porque se Maria fosse sepultada como foi e tivesse permanecido e experimentasse a corrupção, Jesus não seria completo. Então a promessa é feita a ele. Da onde saíram os ossos de Maria? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, o Verbo se fez carne e encarnou em um corpo de uma virgem. Mas o sangue de Jesus era de quem? De Maria. Os ossos eram de quem? De Maria. A carne era de quem? De Maria. Ponto. Está completa a promessa feita pelo rei Davi. Aqui eu não quero assim ofender ninguém, só estou colocando aqui cientificamente, porque se a gente falar grosseiramente, nós estamos ofendendo alguém. Então vamos colocar cientificamente. Então, Jesus nós celebramos a ascensão do Senhor. E dias depois celebramos a assunção de Maria. O que é ascensão? A ascensão, Jesus não precisou de ninguém para subir. E Maria, porque a assunção? Eu mesmo fazia uma confusão com isso que eu mesmo não entendia, para estar vindo, né? Qual era uma coisa, qual é a outra. A ascensão é que ele tem acesso. E a assunção é alguém que é elevado. Ou seja, precisou de alguém para elevar. Mesmo ela sendo santa, mesmo ela sendo rainha, mesmo ela sendo a mãe de Jesus, como eu falei outro dia do abismo que há entre nós, nem Nossa Senhora conseguiria atravessar. Então, por isso, a assunção de Maria é o seu próprio filho que o eleva à mãe. Ela foi sepultada. Mas dias depois, alguém lembraram e foram procurar no caixão, a cova, acharam o caixão e as flores, mas o corpo não estava. Aí surgiu aqueles boatos maldosos. Os cristãos falaram assim, Deus levou. Os hereges dizem, o diabo carregou, né? Isso foi muitos anos foi muitos anos de estudo. A primeira pessoa, a devoção a Maria começou ainda no primeiro século, no segundo, no comecinho do final do primeiro século para o segundo, mas ela nunca foi oficializada, era sempre a devoção do povo, a devoção popular. Santo Antônio foi o primeiro a declarar que Maria era santa. Mas foi em 1950 que o Papa Pio, agora não me pergunte qual o Pio, não sei se é Pio XII, Pio XI ou Pio XII, declarou Maria dogma de fé. Pronto. Santa. E contra os dogmas ninguém contesta. Quem contestar um dogma está fora da igreja. Não precisa ir nem lá, não precisa falar nada com ninguém, não precisa disso. Contestou um dogma da igreja, já está fora. Por si próprio. Então, Maria é dogma de fé. Por que que nós temos devoção a Maria? Só por causa do dogma? Não. Nós temos devoção a Maria porque nós temos certeza que Jesus ama sua mãe. E ninguém gosta de que alguém ofenda a minha mãe. A minha mãe já é falecida. Minha mãe era uma pessoa muito violenta e ela me batia muito que eu fui criado sem pai. Mas nem por isso eu vou aceitar que alguém vai falar mal da minha mãe. Não, ninguém. Agora,
Jesus, parece que tem algumas pessoas que acham que Jesus gosta. Ora, se você falar mal de Maria, você está falando mal de Jesus. Se você não aceita Maria, você não aceita Jesus. Se você aceita Jesus, você aceita Maria. Então, peraí, eu vou aceitar Jesus pela metade? Não. Quem aceita Jesus, aceita a palavra de Deus pregada a viva voz e aceita a palavra de Deus por escrita. Esse é o verdadeiro crente. Algumas pessoas dizem assim, eu sou evangélico. Eu pergunto, e eu não sou? Você aí, eu não sou? Eu sou evangélico. Eu leio a Bíblia, conheço a Bíblia, né? Mas eu aceito a pregação oral porque estudei esse assunto e desde o primeiro patriarca Abraão que a palavra de Deus é pregada a viva voz. Até o finalzinho do 3º século era pregada a viva voz. Então, só depois é que apareceu a Bíblia. Então nós não podemos, ou nós aceitamos as coisas por inteiro ou não aceitamos. Quanto à nossa devoção a Maria e aos santos, nós sabemos o que é que nós estamos fazendo. Não é só pura e simplesmente pela fé. É pela fé. E o que significa milagre? Assinatura de Deus. São João Paulo II é santo. Pronto, só porque ele era padre, só porque foi papa? Não. Primeiro houve um milagre por intercessão de São João Paulo I, São João Paulo II. Esse primeiro milagre começa a beatificação dele. Terminando a beatificação, ele já é beato, porque ele já fez um milagre, já tem um milagre através dele. Quem fez esse milagre? Deus assinou aquela pessoa que pediu a intercessão, rezou por intercessão de João Paulo I, vai ficar esperando. Aí aconteceu o milagre. Quando provou-se, não é só dizer que estava doente, não. Primeiro essa pessoa tem que ter um atestado médico que ela estava doente de verdade. Depois ela vai ter que ter outro atestado médico que foi curada sem intervenção humana. Isso é milagre. Pronto. Agora, ela rezou e pediu a intercessão de São João Paulo II. Houve um primeiro milagre. Esse milagre chama Deus assinou. Pronto. Agora você chama ele de santo se quiser. Se não quiser, chama do jeito que você quiser. Aí vai fazer todo um processo, a exumação do corpo, e investiga a vida do camarada desde o dia que ele nasceu até a hora que ele vai a óbito. E não quer dizer que é porque ele fez algumas coisas, algumas traquinagens na sua infância ou em qualquer data, que vai impedir dele ser santo. Só se leva em conta, bota-se na balança direitinho, e o que pesa mais? A graça. Ponto. Está valendo o milagre. E o milagre, mesmo que ele tenha sido muito perverso, mas havendo milagre, é assinatura de Deus, não tem como contestar. Então agora vamos esperar outro milagre. Isso foi esperado. E esse outro milagre aconteceu com uma senhora no estado de Sergipe, numa cidade chamada Itabaiana. É uma cidade grande. Minha terra, só que eu não sou de Itabaiana, sou sergipano, mas sou de Itabaiana, né? Então, o último milagre que canonizou João Paulo II é de uma senhora de Itabaiana, no estado de Sergipe. Então, gente, não adianta aquelas pessoas, não, mas eu não creio, isso é problema seu. Se você não crê, é problema seu. Eu não vou te ofender por isso, nem obrigar você a crer. Mas eu creio, porque quem sou eu para me opor à vontade de Deus? Porque o que é que acontece com quem não crê? Como a gente já falou aqui, você tem livre-arbítrio, você crê se você quiser. Só que você está se opondo à vontade de Deus. Porque não há maracutaia numa canonização. Quando uma pessoa foi martirizado, vai haver canonização, mas é dispensado o milagre, porque ele foi martirizado.
Os apóstolos todos foram martirizados. Todos já automaticamente são santos, mas precisa de ser canonizado. Mas dispensa-se os milagres. Por quê? Porque eles morreram martirizados, ou seja, sofreram o mesmo martírio do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, é doído, é doloroso você ler a história de São Mateus. Mateus era um publicano, não era um homem bom, mas era só porque ele cobrava imposto para os romanos. Ele era do povo judeu, só por isso ele era uma pessoa má, ninguém entrava na casa dele, porque ele era publicano. Publicano quer dizer pecador público, todo mundo sabia, é público. Pronto, ninguém entrava na casa dele, para que ele tinha um escritório que não era a casa dele, e tinha que ter a inscrição romana para as pessoas ir lá pagar o imposto, porque ele não saía de casa em casa cobrando, as pessoas tinham que ir lá. Mas na casa de Mateus ninguém entrava, porque se entrasse era pecador. Inclusive acusaram Jesus. Mas ele foi comer na casa de um pecador? Ele teve coragem? Então ele não é homem de Deus. E Jesus está escutando. Diz, eu não vim buscar os santos, e sim os pecadores arrependidos. Isso ele repreendeu muitas vezes os seus agressores, tanto com o acontecimento da casa de São Mateus, como com de Zaqueu e também de Maria Madalena. A história de Maria Madalena, outra que ninguém conhece, Maria Madalena era prostituta. Olha, depois que nós arrumar isso aqui, tudo isso eu vou colocar aqui detalhadamente. Maria Madalena nunca foi prostituta. Ela foi prostituída, mas não que ela quisesse. Alguém obrigou ela a fazer aquilo e por causa daquilo ela ficou no estado lamentável. E se não é Jesus, ela tinha morrido. Mas agora não dá para contar a história dela, porque hoje é dia de Maria e eu estou falando de Maria. Desde já parabenizando os pais, que vai ser dia dos pais amanhã, e hoje é dia de Nossa Senhora, então é dia dos pais. Já agradecer a Deus pela vida, nosso dia é amanhã, mas já começa hoje a agradecer a Deus pelas vezes que Nossa Senhora intercedeu por você, pelos seus filhos, pela sua esposa, todas as esposas fiel, a sua família e que cuida também pode ser comparada com Nossa Senhora? Pode, só nunca igual. Mas pode ser comparada, não tem nada mais bonito do que... Não existe nada mais bonito do que o coração de mãe. E quando se trata de mãe, todas são iguais. As mais perversas, quando é do filhote dela, ela sabe cuidar e ela briga por causa dele. Então, gente, é isso que eu quero dizer. Nossa Senhora é santa. Nossa Senhora é rainha. Ela é santa porque é a mãe de Jesus e ela é rainha porque Jesus nunca casou. Então é uma regra da dinastia, que é uma história que eu vou contar isso só mais para frente. É outra coisa que eu ainda vou falar sobre o samaritano, por que samaritano, porque todo mundo escuta falar, mas ninguém entende o porquê. Só falam do samaritano. Mas ninguém tem tempo de explicar a história, porque eles se tornaram samaritanos quando eles já tinham sido tudo um povo só. Nós vamos deixar isso para lá e a gente fala outro dia. Então, Nossa Senhora é santa, Nossa Senhora é venerada, Nossa Senhora não quer ser adorada, ela dispensa a adoração de alguém. Todas as adorações é a Jesus. Nossa Senhora não pede para ninguém adorar ela. Jesus ama as pessoas que veneram a sua mãe. Agora, os que não veneram, eu não sei. Eu só sei que ninguém gosta que alguém maltrate a sua mãe. Então, se você ama Jesus, você ama Maria. Se você não ama Maria, eu vou ficar com o olho fechado e o outro aberto sobre esse amor que você tem por Jesus. Quer me dizer que Jesus não ama a mãe dele? E levou ela? Ele não amava e ele fez esse sacrifício de levar Nossa Senhora? Ou também não acredita nisso? Não é isso, não é uma coisa qualquer.
Todos os santos declarados santos são santos. Foi feito um trabalho de laboratório, de pesquisa, e tudo muito detalhadamente, não escapa, não é de uma hora para outra. O santo que teve a canonização mais rápida em toda a história foi Santo Antônio, que morreu e foi canonizado no mesmo ano, mas também puderam. O homem era o milagre em pessoa, né? Santo Antônio fez milagre para tudo de tudo que é jeito, para tudo que é lado e de tudo que é forma. Os que alguém pensou e os que não pensou. Só para você ter, só revitalizar, ele revitalizou 3 pessoas. Emendou a perna de outra, e a curas é incontável. Portanto, ele foi canonizado no mesmo ano. Os cardeais quiseram contestar o Papa. Ele falou, o quê? Não, mas é muito cedo. Diz, Antônio é santo e acabou. Vão querer discutir comigo? Não, senhor santo padre. Não, pronto, acabou a história. Então, o único santo que foi canonizado no mesmo ano. Os outros levam tempo. São João Paulo II, quando São João Paulo II faleceu, não precisava da igreja falar que é santo, não, porque todo mundo, todas as pessoas já tinham João Paulo II como santo. É igual o Padre Cícero, até hoje não foi canonizado. Agora que está em processo de beatificação. Vai dizer para o nordestino que ele não é santo? Os nordestinos não estão nem aí para a igreja. Padre Cícero é santo. Padre Cícero agora está em beatificação. Ainda não foi beatificado. Então, há um processo da beatificação, depois haverá um processo e mais um milagre para a canonização. Quando São João Paulo II não, já é santo, São João Paulo VI é santo, santos da nossa época, né? Porque eu mesmo penso assim, mas eu só conhecia de outrora. Hoje não. Hoje são santos que eu nunca vi em pessoa, mas a gente viu na televisão. Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São João Paulo VI, São João Paulo II, Santa Dulce dos Pobres, Santo Antônio Galvão, que é aqui de São Paulo, né? Tantos santos da nossa época. Isso é maravilhoso. Aí tem gente que não gosta. Não é porque ele está acima dos santos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre louvado. Gente, tenha um ótimo sábado e que amanhã, domingo, dia dos pais, seja um domingo abençoado, que os filhos estejam tudo nas vossas casas, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Tomara que os meus estejam na minha, vamos ver, né? Mas se Deus quiser, vai estar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.